semana 12, né, de matemática, estamos finalizando então o nosso semestre e a gente vai estudar então na aula de hoje a função logarítmica, né? A gente estudou na aula passada o logarítmico a partir de uma definição, né, que a gente transformou numa equação exponencial, e hoje a gente vai aprender a trabalhar com a função, né? Mais no sentido do gráfico, né? Fazer a representação gráfica, fazer o desenho do gráfico dessa função logarítmica. Pessoal, então para isso eu vou fechar minha câmera como de costume, que ele fica maior a minha tela aqui. Jóia. Pessoal, então a gente pode acompanhar a aula, né, na apostila, página 137. Então, o que é uma função logarítmica, né? Chama-se, então, uma função logarítmica toda função que a cada x maior do que zero associa um log de a na x, sendo o valor do a maior do que zero, né, um valor de a positivo e também diferente de 1. Então, né, para existir a função logarítmica, tem essas restrições aqui, que este a precisa ser positivo e também não pode ser 1, então tem que ser diferente de 1. Então, essa é a restrição para existir, então, uma função logarítmica na base a, né? E aí tem, então, aqui a função está definida sempre do zero, né, até o mais infinito, para todos os reais, né? Tal que a função log seja desse tipo. O que eu posso já dizer para vocês? Esta é uma representação, assim, da definição básica, eu posso dizer assim, ou uma definição mais padrão, tá? Dentro da função logarítmica, a gente pode depois ter variações, né? Que variações são essas? Eu posso somar números, né? Eu posso multiplicar números dentro, e aí o comportamento da função, né? O domínio dessa função, ele pode mudar, tá? Então, a gente tem que, domínio, a imagem, a parte que é análise gráfica, então ele pode mudar conforme a gente está mudando esse valor do x, se está somando valores, se está associando alguns outros termos aqui dentro, tá? Mas a gente vai começar a olhar algumas mais básicas, alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu tenho o f de x igual a um log de x na base 3. Então, aqui eu tenho uma função, que está escrito assim, f de x é igual a esse log. Ou uma g de x com um log de 1 meio de x, onde a base aqui é 1 meio, ou 0,5. Né? Bom, o que a gente vai estar trabalhando é fazer esses desenhos gráficos, conseguir relacionar, né, o eixo x com o eixo y. Tá? A gente vai relacionar o eixo x com o eixo y. Se vocês observar aqui, tem uns 4 desenhos, né, para a gente comparar das funções, né? Então, a função f1, f2, f3 e f4. Então, se eu olhar em questão de crescimento e decrescimento, eu só tenho uma que está decrescendo, né? A f2. Né? Então, se você olhar para f2 aqui, ó, qual é a única diferença, né? Qual que é a diferença do f2 para as outras que estão crescendo? A base, exatamente, Jordana. É a base da função que muda, né? Ali tá pequenininho aqui para mim, mas me parece que é 1/3, né? Então, a base, sendo entre 0 e 1, ela é decrescente. E as outras todas, a base é 2, ó. Toda a base é 2. E o que mudou dessa azul para verde para vermelha, ó? Aqui foi adicionado termos na função, né? Quando eu adiciono alguns termos para a função, então eu desloco esta função aqui, ó, no eixo do x. Né? Então, ela deslocou uma unidade e a vermelha deslocou 2 unidades. E aí tá uma generalização do que eu falei antes, era para isso, para a gente entender quando que ela é crescente e quando ela é decrescente. Vale a mesma regra da função exponencial. Né? Na função exponencial, a gente estudou, né, que quando a era maior do que 1, né, valores maiores do que 1, a função era crescente. Quando os valores eram entre 0 e 1, né, que seria ali, ó, 1 meio, outro exemplo, 1/3,
1 quarto, 1 quinto. Então, ela é decrescente. E para a gente resolver, ou para fazer uma observação aqui, ó, é que a função log é a inversa do a na x. Né? Então, a função logarítmica ela pode ser considerada a função inversa da função exponencial. E é interessante se a gente fizesse um gráfico, ó, só vou fazer esse comentário aqui, ó. Se eu quisesse traçar em cima desse só um gráfico da função exponencial, a gente sabe que ela passa no 1 e cresce, né? Sim? Mais ou menos isso. Essa aqui é a função exponencial, né? É a na x em azul, tá? A na x e aqui embaixo o log, tá? Consegue observar que uma é inversa da outra, ó? Uma função tá assim e a outra é como se fosse um espelho refletido, né? Isso mostra que uma é inversa da outra. Se a gente passasse uma linha pontilhada aqui no meio, ó, ia ver que exatamente isso acontece. Para o logarítmico, ele espelha a função exponencial. Isso mostra, né, que uma função é a inversa da outra, uma é a contrária da outra. Mas só para fazer um comentário que depois, né, com os exemplos, vocês podem até perceber isso, fazer um desenho, comparar e tal. Tranquilo até aqui, pessoal, nessa introdução? Beleza, vamos fazer um exemplo, então, da apostila. Ó. Faça o esboço do gráfico das funções abaixo e análise gráfica, né? Falar da imagem, do domínio, se ela é crescente ou decrescente. Sem problema, Marcos. Seja bem-vindo aí, o pessoal que está chegando. A gente está iniciando agora as explicações dos exemplos, tá? E aqui pelos exemplos também vocês vão conseguir pegar já as questões, tá? Denia também, sem problema. Ó, temos o primeiro exemplo, fazer o gráfico do log de 2, né, de x mais 1. Log de x mais 1 na base 2. Para fazer esse desenho do gráfico, a gente vai fazer uma tabelinha. Lembra que na exponencial a gente fez também uma tabelinha? Qual que é a diferença da exponencial para o logarítmico para a gente fazer o gráfico? A diferença é que, de todas as funções que vocês já estudaram até então, a gente tinha de costume, quando você quiser fazer uma tabela, escolher os valores para o x e achar o do y, certo? Era sempre assim que a gente fazia, né? Eu dava os valores para o x e vocês achavam os valores de y. Na função logarítmica é o contrário. Eu escolho os valores de y, valores próximos à origem. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu peguei valores perto da origem. E para cada um desses valores, eu vou determinar o valor do x. Né? Porque para fazer o gráfico, eu tenho que ter os pares ordenados, né? O x e o y. Beleza, gente? Então, aqui a primeira observação, eu escolho agora os valores de y. Tá? E aí você descobre o x. Como que eu vou descobrir o x? Você vai descobrir o x partindo da definição que a gente estudou na aula passada. Vai reescrever a função logarítmica numa forma exponencial. Então, eu vou pegar e escrever a na y igual a x. Então, quem é o meu a desta função? É 2. Quem é a resposta? A resposta é o y, que é igual a quem? X mais 1, que está entre parênteses. Perceba que você quer descobrir o valor do x. Então, você vai isolar o x, vai passar esse mais 1 para o outro lado, negativo, e aqui você tem o x. Reescrevendo essa expressão, eu tenho que o meu x pode ser encontrado fazendo 2 elevado na y menos 1. Pessoal, até aqui, ok? Ok. Porque agora eu tenho uma equação já isolada do x, e como eu quero descobrir o x para cada valor de y, eu vou trocar cada y pelo valor que foi dado na tabela, né? Que eu escolhi, por exemplo, menos 2. Então, você vai colocar aqui o menos 2 no lugar do y. 2 elevado na menos 2 é 1 sobre 4, né? 1 quarto é 0,25. Tira 1, 0,75.
2 elevado na menos 1 é 1 meio. 1 meio é 0,5. Tira 1, fica menos 0,5. Então, vou botar aqui na tabela. Ó. Vou completando com vocês aqui. Ó. Então, quando eu achei o meu x, o meu primeiro x deu menos 0,75. Quando eu encontrei o menos 1, deu menos 0,5. Vou pegar o zero agora. 2 na 0, 1. Menos 1, 0. 2 na 1, 2 menos 1, 1. 2 ao quadrado, 4. Tira 1, 3. Então, essa parte aqui é importante vocês dar uma olhadinha se vocês conseguiram entender que eu substituí cada valor do y pelo valor da tabela, do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu fiz a conta do respectivo x. Que daí, se eu tenho agora a minha tabelinha, eu posso traçar o desenho do gráfico. Vocês querem anotar já esse exemplo para ir assimilando bem? Então, podem copiar esse exemplo e daí vocês me dão um ok quando tiver copiado. E se alguém tiver dúvidas enquanto estiver copiando de algum cálculo que não entendeu, também já faz a pergunta agora. Professora, eu fiquei com dúvida ali. X igual a 2 sobre menos 2, menos 1 igual, por que dá menos 0,75? Certo, vamos lá. Vou fazer a continha aqui embaixo, tá? 1 dividido por... O que é 2 na menos 2, né? É 1 dividido por 2 ao quadrado. 2 na menos 2. É 1 dividido por 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, eu tenho 1 quarto. Ó. 2 na menos 2 é 1 quarto, que equivale a 0,25, concorda? Concordo? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,25 e vou tirar 1. Né? Porque 2 na menos 2 é o 0,25, aí subtrai 1. Então, se tu tiver 0,25 e tirar 1, aí que vem o menos 0,75. Então aquele 1 do 1 meio serve como para fazer a divisão também? Esse 1 Isso. aqui é por causa do sinal, né? Do menos 2 que ele vai Sim, para daí baixo aí ele surge 1. inverte, né? Isso. Tá. Jordana, conseguiu entender? E isso vai acontecer para o 2 na menos 1 também, né? 2 na menos 1 vai ficar 1 sobre 2, que é 0,5. Aí vai pegar 0,5, vai tirar 1, e daí vai dar 0,5 negativo, né?
Copiado, pessoal, deu tempo? Sim. Certo, então vamos fazer mais um. Agora eu vou fazer o desenho então do gráfico, tá? Então a gente vai pegar agora os pontos, ó. Cuida que agora a gente vai fazer olhando primeiro pelos inteiros aqui, que fica mais fácil. Eu vou pegar o -2 do y e vou ligar até o -0,75 do x, ó. Mais ou menos aqui, ó, perto do -1, ó. Então o pontinho deu aqui. Vou pegar o -1 do y e vou ligar na metade, ó, 0,5 aqui. 0 com o 0 tá aqui. Agora pega, cuida que primeiro você tá olhando o y, tá? Aqui é o x, né? Agora eu vou pegar o valor 1 do y e vai dar 1 do x. Então tá aqui o pontinho. E depois 2 do y que vai chegar até o 3. Então marcando esses pontos a gente pode ligar. Vamos ligar a esses pontos e eu tenho aí o comportamento da função exponencial. Agora vamos fazer perguntas sobre o gráfico, gente. Na parte de montar o gráfico tá tranquilo. Se tiver a tabela do lado é fácil de montar. Isso aí, não pode se perder na tabela. Outra questão que é importante observar, Marco, é assim, ó, pessoal, se vocês fazer o desenho, né? Vocês acham que de tanto desenho gráfico que já fizeram em matemática, vocês já conseguiram ter uma noção que as curvas obedecem uma característica da função que a gente está representando, né? Por exemplo, a parábola, a função exponencial, uma reta. Então, se você vai fazer o desenho de uma logarítmica, que é esta curva aqui, que vocês já viram que ela tem um desenho, né, parecido com esse, se ela for crescente ou ao contrário decrescente, se você errar alguma conta aqui, vai te dar um ponto fora. Então ela tem que ter mais ou menos um comportamento. Eu não poderia estar subindo aqui, ter um ponto e depois voltar muito. Uma representação, ela segue esta lógica da curva, tá? Então, crescente ou decrescente essa função, então ela é crescente, porque o valor do a é maior do que o 1. O domínio da função são os valores para quais existe a função no eixo do x. Então, aonde que existe função, né, para esse gráfico no eixo do x? Então, no eixo do x, ela começa a ter gráfico a partir de um número. Ali dá para ter uma noção pelo gráfico? Como é que é a pergunta, professor? O domínio da função, né? A partir da onde que eu olho no eixo do x que tem gráfico? Do x é todos os reais, que nem a gente fazia. Pode ter, vai ter gráfico, será depois do -1? Vamos tentar ajudar vocês a pensar. Aqui no -2 vai passar o gráfico? Não. Vai ter gráfico antes do -1? Não. Então, você percebe que ele está descendo aqui, está indo perto do -1, mas se eu olhar por esse gráfico, ele não vai passar para o outro lado. Então, o domínio dessa função são os valores de x maior do que -1. Então, vamos escrever assim... domínio vai ser x que pertence aos reais, tal que o x vai ser maior que o -1. Dá para botar a chave, fica mais bonito. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que o -1. Agora, a imagem do gráfico é olhar para o eixo do y. Tem gráfico aqui embaixo? Tem. Tem gráfico aqui em cima? Também tem. Então, a imagem a gente pode representar reais, todos os reais.
todos os reais, né? Qualquer número vai fazer parte da imagem. E aqui só representa valores maiores que o menos 1. Certo? Conseguiram anotar? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo agora, ó. 1/4 de x. Então, 1/4 de x, a gente vai fazer 1/4 elevado na y igual a x. Eu escolhi alguns valores estratégicos aqui, ó. Peguei o menos 1,5, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se eu substituir menos 1,5 aqui, já fica complicado fazer essa conta à mão. Então, vou deixar para fazer ela depois. Agora, se eu pegar 1/4 na menos 1, no menos 1 fica fácil, né? Como que eu resolvo essa fração no expoente negativo? Basta a gente inverter a fração e trocar o sinal. Né? Se você tem 1/4 elevado na menos 1, basta a gente escrever isso aqui como 4 elevado na 1, né? Eu troco o sinal aqui e jogo o 4 para cima como invertendo, né? Inverter a fração e trocar o sinal aqui, né? Por que dá certo isso? Porque quando você joga 4 na menos 1 e eleva na potência menos 1, que é esse menos 1 aqui, isso vai resultar exatamente num 4, né? Então, aqui no menos 1, você sabe que vai ser 4. Professor, só para confirmar, o A da equação é sempre a base do logaritmo. E isso, o No A caso sempre vai aqui é ser 1/4. 1/4 elevado na 0. Todo número elevado na 0 resulta em 1. 1/4 elevado na 1 fica 1/4, né? Mas para mim representar isso em decimal, 0,25, né? 1/4 ao quadrado é 1 elevado na 4 vezes 4, dá 16. 1 dividido por 16, vou aproximar ali ó, bem perto do zero, 0,06. Se você tiver a calculadora e pudesse usar a calculadora, você poderia digitar 1 dividido por 4 elevado na menos 1,5 que a gente acharia a resposta. Tá? Quero mostrar para vocês como fazer esse cálculo à mão daí, tá? Mas antes de eu avançar para o próximo slide, vou deixar vocês anotar isso aqui e ver se tem dúvidas. Senão já me dão um ok, né? Bota ali copiado e aí eu vou para o próximo.
Certo, pessoal. Então vamos resolver essa partezinha aqui final do 1/4 elevado na 0,5. Eu coloquei para cá. Então, quanto que é 1/4 elevado na 1,5 negativo, né? Eu posso pensar que eu posso primeiro inverter esta fração, jogar o 4 para cima e trocar o sinal. Então ficou 4 elevado na 1,5. O que é 1,5? Se eu quiser transformar essa escrita na forma de uma fração, 1/2 é a mesma, 1,5 é 1 inteiro e 1/2. Tá? 1 inteiro e 1/2 é a mesma coisa que ter 3 dividido por 2. Né? Se eu dividir 3 por 2, eu tenho 1,5. E 3 sobre 2, eu posso colocar isso na raiz, né? Ó, toda raiz quadrada tem o 2 do índice e o 3 fica elevado dentro. Agora eu resolvo 4 elevado na 3, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Então, o valor procurado lá na tabela é 8. Ok, pessoal? Então, esse 8 aqui, a gente colocaria ele aqui na tabela, ó. 8, 1,5 negativo, 4 com menos 1 e assim por diante. Depois vocês têm toda essa parte ali, acho que para vocês copiar ou tirar um print, tá? Só para mim tentar explicar outro para não se alongar muito, ó. Então eu trouxe para cá, para a tabela, e agora eu vou mostrar como que eu faria para marcar esse gráfico, ó. Eu pegaria primeiro o menos 1,5, aqui, ó. Então eu marcaria aqui no 8, ó, um pontinho. Agora, se eu pegar o menos 1, eu vou ligar até o 4. O 0, eu vou ligar com o 1. O 1 deu 0,25, então bem perto aqui. E o 2 deu 0,6, ó, quase encostando no 2. Então, este é um gráfico desta função logarítmica. E agora, é crescente ou decrescente esse gráfico? Decrescente. Decrescente, muito bem. Decrescente. Domínio. O domínio, pessoal, agora é que é os valores maior do que zero, né? Ou eu poderia só escrever os reais positivos, né? Reais positivos. E a imagem é todos os reais. Reais. Anotam o gráfico e vê se vocês têm alguma pergunta até aqui. Professor, Sim. logicamente não tem como a gente saber quais vão ser os pontos exatos do y, né, quando ele for montar assim, então a gente vai ter que, digamos assim, escolher tais pontos, né, para fazer a conta. Certo. Nesse caso, não teria nenhum problema a gente escolher o 2, né, no lugar do 1,5. Ah, Claro que não seria um 8 redondo, mas a conta seria mais fácil de fazer, né? sim, Marco. Poderia sim pegar o 2, né? O professor, eu peguei propositalmente esse Pra ele dar certo, né? para dar certo e para mim ter, na verdade, uma representação aqui mais perto, né? O que ia acontecer Sim. com se você pegasse ali, por exemplo, o 2 negativo, né? Então, a gente poderia testar aqui rapidinho. Você tem 1/4, né? Então, você teria 1/4 elevado na menos 2, né? Então, você teria 4 ao quadrado a conta, né? Ele também daria certo, se eu ter 16. Só que o Ah, daí 16 nem ia encaixar, né?
você teria que ter um eixo muito grande, né? Até eu dei um eixo ali para vocês representar menor, por isso que eu forcei o 1.5. Mas é claro que você pode fazer. O que isso indica, né? Ah, que eu não posso fazer o com 16? Pode, né? Com certeza você pode fazer com o 16. Só quando você escolhe esses valores e se dá muito grande, assim que nem o 16, tem um 20, tem um 30, 100, né? Um número muito grande. Aí sim a gente usa a estratégia de pegar alguns pontos menores, mais próximo da origem, para ter uma representação, né? Porque é uma parte do gráfico que a gente está representando. Entendi, obrigado. Não, beleza, isso aí. Mas com certeza pode sim escolher os pontos que você quiser. E geralmente os inteiros fica mais fácil de fazer a conta, com certeza. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta ainda do gráfico? Ok, até aqui então. Então, para a gente finalizar, pessoal, agora eu vou pedir então a resolução da lista 34 na página 139 para vocês me enviar via formulário. Eu gostaria já de fazer alguns combinados agora. Ó. O prazo lá no SIGA eu tinha colocado até o dia 20, tá? Vamos alterar esse prazo para ficar mais fácil para mim fechar as notas de vocês até na quinta. Então, eu posso fechar as notas um pouco antes. Então, nós vamos colocar o prazo até domingo, fica bom? Até domingo à meia-noite fica legal, acho, né? Dá para terminar até domingo à meia-noite, né? Domingo seria 17. Aí eu já consigo fechar essas notas antes. Depois eu digito lá no SIGA e mudo lá as observações que fica, então, até domingo o prazo dessa lista para vocês me entregar via formulário. Então, vai fazer as questões no caderno e tirar foto e enviar como vocês enviaram na semana passada, né? Ou até ontem à noite. E eu já vou colocar lá no SIGA, tá? Isso aqui, lembra que isso aqui é atividade que vale mais 5 pontos, que vai formar a nota da prova final, né? Os 5 da semana passada com os 5 desse, vai dar os 10 pontos, fecha a prova. Além disso, eu já vou passar depois, eu vou postar no SIGA mais um formulário. Novo formulário. O que eu quero nesse novo formulário é uma avaliação descritiva do ano que a gente teve de matemática. Então, eu vou escrever lá, tá? Mas vai ser uma avaliação descritiva, assim, os pontos positivos, os pontos negativos, o que dá para melhorar, né? Escrever um pouquinho da sua dedicação, um pouquinho sobre como que foi as aulas de matemática. Eu vou colocar lá no mínimo umas 10 linhas para vocês escrever, tá? Então, vai ser uma avaliação sobre as aulas e sobre as aulas e sobre o andamento e sobre a dedicação de vocês, tá? As duas coisas, vai ser um textinho, tá? Vocês vão escrever um texto aí com 10 linhas. Pode ser digitado também, né? Com certeza já pode escrever digitado, não precisa escrever à mão e tirar foto. E aí, o que vai, essa avaliação, eu vou dar um ponto extra. Ela não é obrigatória, mas ela vale um ponto extra em uma prova. Vamos ver aqui, ó, um ponto extra. Eu vou olhar, eu mesmo escolho, tá? Vocês não precisam escolher. Eu vou olhar no segundo semestre, ver uma das notas que tenha um pouco baixa e eu aumento um ponto extra. Conseguiram entender a lógica? Sim. Sim, esses pontos aí, por exemplo, se eu ter ficado com 9 se eu ter ficado com 8 no semestre, ele vai para 9, por exemplo, ou essa nota só vai se eu estiver precisando, estiver faltando nota? Não, Marco, vamos lá. Um ponto extra, vou explicar melhor aqui, em uma prova, não no semestre. Ah, tá. Okay. Em uma prova. Então, eu vou escolher uma das avaliações, né? Vocês tiveram P1, P2, P3, agora vai ter, ou era P5, P6?
Não, P4, P5 e P6, são 3 provas. Então, numa dessas que está baixa, e daí não é só para quem está baixo, esse é um ponto extra que vale se você tirou um 8 na prova, vai ficar com 9. Se tirou 9, fica com 10. Em uma prova. Vocês vão fazer o gráfico daí à mão, né, Alisson, sobre a lista de hoje. Sim, não vai tirar foto não vai me tirar foto da resolução da apostila. Isso eu não quero. Eu quero a conta, tem que fazer as continhas à mão. Lembra que para cada gráfico tem que montar a tabela, né? Alisson, tu vai montar a tabela e vai desenhar à mão o gráfico. Tem que fazer os gráficos à mão daí. Joia, tá? E sobre esse ponto extra aqui também fica até domingo, tá? Que daí eu consigo, a partir de segunda, fechar. Vou botar aqui o prazo até domingo. E daí até na quinta-feira, eu já chego na quinta-feira que vem, né, para fechar das notas, convoco quem pegou o exame e ainda a gente vê o que a gente poderia, se eu vou pensar ainda se eu vou falar um pouquinho ainda sobre as aplicações ou se a gente faz um fechamento só da aula, tá? Mas daí fica marcado igual na quinta que vem a gente tem uma web, a última nossa web, 1h30 daí, tá? Agora eu fico à disposição até então, gente, às 15 horas para tirar as dúvidas da lista, né, para os gráficos, tá? Eu vou parar a gravação, então.